entre os muçulmanos. Ele é missionário na Emirados Árabes, né? Dubai é Emirados Árabes, né? Isso. Emirados Árabes. Mas ele tem uma reflexão muito interessante sobre aquilo que a gente está perdendo aqui no Ocidente. E nos Estados Unidos esse movimento é muito mais forte, mas já temos respingos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum uma pessoa ser considerada cristã e defender, por exemplo, casamento de homossexuais. O Barack Obama é cristão, é membro de uma igreja evangélica, mas é alguém favorável ao casamento homossexual e outras bandeiras liberais, né? Então, o liberalismo americano está fazendo com que o cristianismo seja apenas nem estilo de vida, um negócio, né? Um comércio. Não é bem é uma cultura. Uma fraternidade. Uma fraternidade. Tipo maçonaria. Tipo. Eu faço parte da sociedade tal, da igreja batista tal, ninguém mexe comigo por causa disso, meu nome está preservado ali. E é por isso que tem megas igrejas, 25 mil, 30 mil. Né? Sou membro daquela igreja, só vai lá e realmente não tem vínculo nenhum com o evangelho. Né? Recentemente, por exemplo, o pastor Bill Hybels, da Willow Creek Church, lá em Chicago, ele chegou à triste conclusão de que a igreja dele tinha crescido, mas poucas pessoas conheciam Jesus. Porque a igreja dele crescia muito por causa dos eventos. O alto de Natal, o alto da Páscoa. E isso chamava a música da igreja é fantástica. As igrejas americanas contratam os músicos, né? Não tem esse problema que a gente tem, da pessoa às vezes não tem compromisso, não vem e tal, e a gente conta, não vem, não sai, não prepara. Então eles preferem pagar para ter o programa todo ali. Não são todas as igrejas, obviamente, tem igrejas evangélicas sérias, mas o evangelho americano pode ser considerado como uma questão cultural. E nós vimos na semana passada de que esse capítulo fala de um jovem chamado Kevin Rose, que se matriculou numa universidade conservadora americana, ele que era aluno de uma escola mais liberal, e ele estava fazendo uma tese, e a tese dele era justamente se infiltrar. Lembra daquele programa Infiltrado, né? Ele estava se infiltrando numa universidade cristã, conservadora, para ver se ele, em quanto tempo ele seria considerado um cristão. Então ele chega e ele compartilha aqui, por exemplo, que em pouco tempo, amado, só pelo fato, ninguém perguntava a ele sobre a fé. Ele ia ao estudo bíblico, orava antes das refeições, na hora certa na igreja ele estava. Então, ele se adaptou tão bem a essa cultura e foi adaptado por ela, que em pouco tempo ele era considerado um verdadeiro homem de Deus. Mesmo sendo ateu, mesmo sendo liberal, mesmo não tendo nenhum vínculo com a fé cristã verdadeira, conservadora. Não é? Depois de algum tempo, de algumas semanas, chamaram ele para ser líder de oração do dormitório dele. E só pelo fato dele cantar determinados hinos, ou repetir alguns hinos, repetir algumas citações e tudo mais. E aí a tese do livro é o seguinte: com esse tipo de evangelho, caracterizado muito mais pelas boas ações, o filme A Jornada fala sobre isso, o que é, por exemplo, você dizer para uma criança, não roube. Não roube por quê? Você quer perguntar, mas por que eu não devo roubar? Não, porque não é certo. O que o autor daquele livro, que foi apresentado para a banca de professores, e um professor chegou para ele e falou assim, não dá, porque você não pode tirar ou isentar os valores morais do nome e da autoridade de Jesus. Então você deve ensinar o seguinte, olha, não roube porque Jesus disse, porque a Bíblia diz que não se deve roubar. É um mandamento que eu vou estar expondo hoje. Não furtarás. E Paulo vai dizer, aquele que furtava, não furte mais. Mas a tese do professor, que precisou entrar na tal
máquina do tempo, era de que bastava falar sobre os imperativos morais. Não precisava mais citar Jesus. Não precisava citar mais a Bíblia. E o que aconteceu? Depois de anos, ele viaja na máquina do tempo e ele vai descobrir o que a sociedade se transformou por conta dessa moralidade sem Cristo. Há dois riscos na exposição da Bíblia. Há o risco de acrescentar coisas, então nós nos tornamos legalistas. E há o risco de subtrairmos coisas, aí nos tornamos libertinos. Nós temos que permanecer na linha do que a Bíblia diz. Porque se você falar o seguinte, olha, as pessoas podem fazer o bem, ser morais, não necessariamente por conta do Evangelho. Aí você vê determinados muçulmanos, não os radicais, quando fala muçulmano, todo mundo pensa no homem bom, mas nem todo muçulmano, a maioria dos muçulmanos não são terroristas. Eu sempre digo isso, nós só vamos ganhar os muçulmanos para Jesus se a gente respeitá-los. E há muito preconceito no meu cristão, porque acha que todo muçulmano é terrorista. Há uma ala radical, uma ala pentecostal entre os muçulmanos, ele sim é o mais radical. Agora, os muçulmanos são moralmente corretos, cuidam de suas esposas, nos países que podem ter mais de uma esposa, cuidam. Foi dada uma entrevista, uma mulher casou com um muçulmano, lá no Emirados Árabes, e precisou, obviamente, se converter ao islamismo. E lá no Emirados Árabes, que já é um país de mente mais aberta, mas mesmo assim, a mulher só pode andar atrás do homem. Primeiro é o homem, depois a mulher. Eu sei que alguns homens estão falando maravilha de Deus, mas é uma questão cultural. E aí perguntaram para ela, uma brasileira, mas você não acha estranho? Ela falou o seguinte, olha, eu já me adaptei. Aqui realmente eu tenho que andar atrás do meu esposo, eu tenho que falar sim senhor, sim senhora, mas o respeito, a consideração, a honra que eu tenho aqui do meu esposo, eu não teria de qualquer outro esposo brasileiro. É uma questão de perspectiva. Mas moralmente, a moralidade pode fazer com que uma cultura seja uma cultura talvez mais excelente do que a outra, em alguns aspectos, mas não livra ninguém do inferno, por exemplo. Então o cristianismo não pode ser apenas uma cultura. Porque se o cristianismo for uma cultura, ele vai ser como uma cultura muçulmana, como uma cultura hindu, como um outro tipo de cultura. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos tomar muito cuidado aqui no Brasil, porque o Evangelho se tornou o quê? Um estilo, uma questão de status. Né? E as pessoas falam o seguinte, aquela atriz é evangélica, aquele cantor é evangélico. E aí o evangélico, aquela modelo, é evangélico. Aquele jogador de futebol, ele é evangélico. Né? Aquele candidato a presidente, ele é evangélico. Aquele candidato a prefeito é evangélico. E o fato de ser evangélico se tornou uma cultura, uma subcultura. E tem a cultura cristã, e dentro da cultura cristã, a subcultura do ser evangélico. Mas nós estamos aprendendo aqui, amados, de que quando o evangelho ele é aceito facilmente, quando todo mundo, amados, por frequentar uma igreja evangélica, já se identifica como evangélico, a pessoa se veste uma roupa diferente, a pessoa usa um linguajar diferente, tem um linguajar de crente, não tem? É bênção, amém, glória a Deus, só vitória, Jesus na causa, vaso, varão e outras expressões mais do nosso vocabulário, não falando de tal, é crente. É crente. Aí se o evangelho for aceito, ele é presumido. O que isso é? Você vai começar a presumir que as pessoas são crentes por conta dessas categorias. Aí o evangelho vai ser confundido. Porque vai chegar um tempo que vai dizer o seguinte, poxa, evangelho mata mulher a facadas. Aí você fala, o cara é evangélico. Né? Aí nós vamos ter algumas pesquisas de que os evangélicos traem
tanto as suas esposas em determinados contextos, quanto algumas pessoas do próprio mundo. E a gente começa a ver alguns escândalos envolvendo assédio sexual. Né? Gente, existem determinadas notícias aí do mundo da força, do lado da força, do lado negro da força, do evangelho, que eu confesso que eu nem visito, eu nem procuro saber. O que eu já sei já é o bastante. Porque tem coisas terríveis aí, gente. Tem coisas terríveis aí. Casos de escândalos, de roubos, de prostituição, de Pedofilia. pedofilia.